Quando um homem tem que tomar decisões importantes para a própria vida, quando uma família, quando um país, quando um povo, o que se lhes pede ou o que se lhes diz é que não tem que precipitar-se, não tem que fazê-lo, digamos assim, sob a pressão de emoções ou do tempo rápido que passa, mas tem que fazê-lo com calma, com discernimento, quer dizer, ponderar os prós e os contras. Ponderar, fazer escolhas pensadas e objetivas significa, entre os diferentes possíveis, pensar naqueles possíveis que vão permitir que o futuro seja, se não melhor, talvez um pouco menos pior. O que eu vejo no meu país, neste momento, é que o azáfama da corrida para as eleições já começou. E com ele, todos os conflitos que lhe são inerentes. Desde a CNE, que não tem dinheiro para dar aos partidos, a existência de partidos que não pensam outra coisa senão enriquecer-se, há atentados, pedras contra alguns candidatos, os hosanas em relação a outros, mas tudo isto se faz num clima de muita agitação, sem o discernimento necessário, sem ouvirmos com calma a proposta de cada um dos candidatos, cada um dos partidos, sem pensarmos nos prós e nos contras, sem que eles, aliás, nos ajudem a fazer esta destrinça entre uns e outros para fazermos uma escolha ponderada. A escolha de um presidente ou de um parlamento que vão governar e reger a vida de um país durante 5 anos é uma coisa extremamente importante para nunca ser tomada à ligeira, nem ser uma escolha em prol de emoções ou empurrados por pressões de todo e qualquer outro tipo de problemas que podem nos circunscrever. Tem que ser tomadas com ponderação, com calma, com distanciamento, pensando no que é melhor, no que é pior, a partir da situação em que nós estamos, aqui em Moçambique, na região e no mundo. A situação de Moçambique, para começar por aqui, é uma situação, definiu, extremamente desafiante, mas eu diria extremamente preocupante. A situação não está boa, a situação económica está desastrosa. Os níveis de corrupção são altos, a guerra continua em Cabo Delgado, a questão da educação continua a ser extremamente problemática, só agora que parece que chegaram os livros, os médicos continuam em silêncio, desculpa, em greve, alguma ativa, outra silenciosa, a questão dos juízes ainda está em cima da mesa. Por outro lado, há negócios, negociações e negociatas que a gente não percebe muito bem, ligado agora aos portos de Nacala e Maputo que foram dados ao Zimbábue, ao Malawi, a questão do dinheiro, da dívida, não é da dívida, mas do dinheiro do Fundo Soberano que foi confiado ao Parlamento, mas entretanto o Parlamento confia ao banco, mas entretanto o banco não pode ser audicionado. Há comandos e desmandos, há compreensões e incompreensões porque o nosso país passa, até chegarmos na maior das incógnitas, que é a razão de ser da presença da Renamo em termos temporais e aquilo que nunca foi claro para nós, quando é que se vai chegar ao fim, em que condições e com que consequências. Agora ouvimos que ExxonMobil já não vai fazer a prospecção do gás de petróleo agora, junta-se a Total na criação de uma incógnita para o país nos próximos futuros, nos próximos anos. Quando olhamos para a região, as eleições sul-africanas deram indicações, algumas boas, algumas menos boas. Esta saída do partido do Malema, do seu vice, para juntar-se ao grupo de Zuma, não é de natureza a melhorar nossas relações intrarraciais, intraétnicas a nível da África do Sul. E quem diz África do Sul diz o país motor e dominante da região. Problemas raciais, problemas étnicos, com uma economia que está em desaceleração, são problemas que vão acabar tendo influência sobre a nossa economia, a nossa maneira de viver. Um bocadinho mais para ali encontramos o Ruanda, o Congo. O Congo faz parte da SADC, mas o Congo está em conflitos e em guerras há muitos anos e a situação do Congo não parece, digamos assim, apesar das resoluções, das soluções prospectadas, das intermediações do governo de Angola, parece que não tem um amanhã de solução e isto é grave porque complica a nossa situação, não simplesmente na região da África Austral, mas ao mesmo tempo complica-nos porque somos da África Austral, parceiros do Congo, apoiados pelo Ruanda, que é um dos intervenientes na guerra do Congo. Isso não é de natureza a facilitar o nosso nível de relacionamento a nível interno da região. Se corremos mais para o continente, encontramos-nos de um lado a guerra na Somália, a fragmentação que está em curso no Congo, a guerra de Moçambique, mas encontramos no Corno da África problemas que ainda não têm solução. Mas encontramos também no continente africano, na zona do Sahel, uma problemática
extremamente interessante do ponto de vista político, mas desastrosa do ponto de vista humano. Politicamente, temos, digamos assim, a continuação do esforço africano para atingir a sua plena liberdade e libertação, em relação àqueles que nunca se desmentiram como colonos e com complexo de superioridade e de direito a continuar a governar os nossos países, quer militarmente, quer a nível do governo, quer economicamente, como viemos a saber, a maneira como a França ligou-se e continua a lidar com os países africanos. Mas esta situação de África insere-se num contexto mundial problemático. Não me refiro à horrível guerra em Israel e a Palestina, mas refiro-me ao que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. Não é só questão de cereais, é a questão de reabilitação da Guerra Fria. Com o Ocidente de um lado e a Rússia hoje diminuída de outras partes da União Soviética e de países de leste a opor-se a eles. Até que isto fosse um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, podiam-se tomar posições diferentes, como foi o caso da diferença entre a posição do Ocidente e a posição da maioria dos países de África e aquilo que passou-se a chamar o Sul Global. Mas vimos que a Ucrânia teve ações militares indiretas na suposta luta contra a Rússia dentro do continente africano, do Mali. Isso teve repercussões nas relações não só com o Mali, mas com o Senegal. E isto é o indício daquilo de muito grave que pode acontecer. É que no esforço do Mali, do Níger e do Burkina Faso para atingir a sua autonomia, tem que fazer recurso a uma outra potência, a uma outra força. E essa força muitas vezes é a Rússia. Os ocidentais interpretam isso como a reabilitação da Guerra Fria e quer dizer que nós trazemos para o nosso continente conflitos que em princípio nos interessam, não são nossos, e se recorda o que aconteceu na Guerra de 16 anos. É sobre estes imponderáveis, é sobre estas dificuldades, é tendo em conta este pano de fundo internacional, nacional, continental, que nós temos que fazer um verdadeiro discernimento e com serenidade fazermos as opções claras de que posição queremos ter no mundo e em que direção queremos dirigir a vida comum do nosso país nos próximos 5 anos. É preciso a todo custo ouvir a voz do movimento que vem de Cape Town, aqui no nosso continente, que diz que ser governados ou ter um governo negro não pode significar corrupção. Temos que ouvir essa voz que nos diz que não significa perda de competitividade, mas temos que ouvir Malema que nos diz que o fim do apartheid político não significou o fim do apartheid económico. Temos que estar atentos ao racismo que também vem da África do Sul e do tribalismo que parece fortificar-se com esta nova adesão do grupo do Malema ao grupo do Zuma. Temos que encontrar maneira de sair do conflito que impregna a África, sobretudo entre o Congo e o Ruanda, e que acaba metendo-nos numa problemática de difícil solução em termos de posicionamento. Temos que a todo custo evitar que o nosso continente, como foi na Guerra de 16 anos, seja terreno de luta e de conflito entre grandes poderes. Esses grandes poderes são a Europa, são os Estados Unidos, é a Rússia, mas agora são também a China, são também outras forças internacionais que se aprodam de juntar-se na luta e na corrida aos recursos minerais de que a África é rica e Moçambique também é muito rico, num período em que se quer transitar das energias fósseis a energias renováveis. Os minerais chamados críticos que vão permitir essa transição, Moçambique tem boa parte deles, como tem muitos outros países africanos, o que cria apetite da parte dos grandes grupos internacionais para o nosso continente. Mas ao mesmo tempo sabemos que a posição destes grandes grupos está na defesa dos próprios interesses. A Total já nos demonstrou isso. Se fosse necessário, a ExxonMobil está-nos a demonstrar isso. Se fosse necessário, o roubo de madeira, de recursos naturais, de peixes e a maneira como os chineses se comportam no nosso continente já nos demonstrou isso. Não precisamos de grandes demonstrações da Europa, mas podemos ver como a banca, muitas vezes detida por capitais não moçambicanos, interessa-se mais a tirar dinheiro do que a financiar, a sustentar a economia. E, em último lugar, que essas potências, esse gás, esse petróleo, esses recursos, a posição estratégica de Moçambique, a questão do canal de Moçambique, não são alheios
aos conflitos em curso em Cabo Delgado e que tendem ou podem levar-nos a situações extremamente graves, como a separação ou a divisão do nosso país. E recordem-se, se a gente divide o país, se a gente perde Cabo Delgado como parte integrante de nós, estamos a perder uma parte de nós. E as consequências disso podem ser extremamente graves. Temos a Suazilândia, que nunca se contentou e que pensa sempre que tem espaço. O território deles vai até, primeiro era na Mancha, passou para Boana, agora chegam quase até Matola. Temos históricos conflitos com Malawi, não só no Niassa, mas também em Tete. Temos sempre problemas na definição da nossa fronteira, em termos marítimos, com a Tanzânia. Temos problemas com o Zimbábue. Temos a França, que reivindica uma parte do canal de Moçambique pelas ilhas que anexou em frente ao Madagascar. E temos sempre essa histórica ideia de Boers da África do Sul, que o território deles iria até Vilanculos, quer dizer, as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane fariam parte deles. Se as fronteiras começam a desfazer, se começam-se a proclamar nacionalismos, nós sabemos de onde partimos, mas não conhecemos as consequências, não onde iríamos chegar. Se em 1963 a OA, na altura, votou para a não intingibilidade das fronteiras coloniais, não foi um grande gesto revolucionário, não foi um amor profundo pelas fronteiras como tinham sido traçadas, mas foi para prevenir, para impedir que a reivindicação territorial de espaços ou a reconstrução da geopolítica no continente levasse a mais fragmentações e a mais lutas, como infelizmente estamos a assistir a alguns lugares, como no Sudão, como no próprio Congo, desde Patrício Lumumba, o conflito que tivemos no Ruanda e com milhões de mortos, para não voltar para o Biafra, na Nigéria, logo depois do começo das independências africanas. Então é em volta destes problemas nacionais, regionais e internacionais que temos que ponderar, e teríamos até que pedir que os principais atores políticos, quer os candidatos às presidenciais, quer os partidos políticos, se determinassem, se fixassem, para sabermos de que é que estamos a falar, com quem podemos contar, quais são as suas ideias, quais são as suas opiniões. Porque a política moçambicana não se faz simplesmente no interior do nosso país e do nosso parlamento. A política moçambicana, aquilo que contribui, que facilita ou que cria problemas, a nossa maneira de estar em comum tem muito a ver com o que acontece na região. Volto a repetir, nomeadamente com a África do Sul. Neste momento, o que acontece na Tanzânia, com os nossos vizinhos, com o Congo, que está em conflito com Ruanda, mas tem a ver também com um chamamento mais profundo e essencial. Nós temos que definir e decidir-nos se queremos continuar a ser a colónia que nós nos tornamos, sobretudo nos últimos 10 anos, com a presença incessante de instituições internacionais, ou se queremos, como estão a fazer os nossos irmãos no Sahel, retomar as rédeas de uma luta por uma autodeterminação política e económica do nosso país. É em volta disto que nós temos que nos posicionar. Volto a insistir, o que eu vejo é tirarmos-nos pedras reciprocamente. É a excomunhão recíproca, é uma agitação da parte de jovens, e que muitas vezes limitam-se a dizer não queremos aquele pelo mal que fez ontem, queremos aquele sem sabermos de facto o que ele nos propõe como solução. Então, os processos eleitorais, os processos que levam os cidadãos a terem que escolher um posicionamento e um outro, deviam ser um momento para explicar, para mostrar, para demonstrar, para explicitar todas as problemáticas que acabam influenciando naquilo que vai ser o nosso ver comum aqui em Moçambique. Mesmo aqueles problemas que a priori parecem ser longínquos, mas que nós sabemos de antemão que são parte integrante da governação e governabilidade do nosso próprio país. Mas isso tinha que se fazer com serenidade. E, infelizmente, uma vez mais, aquilo que está-nos a faltar é a serenidade. Sem serenidade não se discutem questões, não se fazem opções ponderadas, não há discernimento possível. Sem serenidade não se faz a distinção entre o que é bem e o que é mal, o que é uma estratégia estranha exterior para influenciar as nossas tomadas de decisões e a maneira como temos que nos encaminhar, e aquilo que são escolhas autónomas, feitas com conhecimento de causa da parte de cidadãos moçambicanos para continuar o seu percurso de viver juntos,
de manter, aconteça o que acontecer, a nossa unidade, de incluirmos no processo de desenvolvimento o conjunto dos nossos concidadãos, todos os moçambicanos, de privilegiarmos aqueles que são os mais fracos, que têm menos condições, para passarmos-nos todos em direção a um desenvolvimento comum. Quero terminar dizendo que duas coisas importantes. É preciso não fazermos confusão e separarmos muito bem o que é votar num partido, o que é um partido político e qual é o seu lugar no debate nacional de uma nação ou de um país. Nós somos todos moçambicanos, independentemente das nossas filiações políticas, independentemente até dos pecados que tenhamos cometido hoje, ontem ou antes de ontem. Nós somos todos moçambicanos. Escolher um partido devia ser escolher uma orientação política. Devia ser escolher aqueles que estão melhor preparados para conduzir-nos a objetivos comuns que nos propomos. Escolher um partido não é uma luta entre inimigos, é uma competição política entre grupos que pensam diferente, mas que tem que ser sempre atingir um objetivo. Aquele objetivo pelo qual muitos moçambicanos morreram e que nós proclamamos em 25 de junho. Independência total e completa de Moçambique. O que queríamos fazer com a independência total e completa de Moçambique? A CONCP, quando se encontrava muitas vezes, e muitas vezes antes mesmo da criação da Frelimo, tinha, na voz da Amílcar Cabral, pronunciado palavras que ficaram para mim célebres e que deviam continuar a conduzir o conjunto dos países, não só dos PALOPs, mas do continente africano, naquilo que elas nos indicam de essencial. O objetivo era a liberdade, era o progresso, era a felicidade dos nossos povos. Quer dizer que nós não temos que perder de vista que o objetivo da política nacional, o objetivo de mantermos, custe o que custar a nossa independência, o nosso território, sermos senhores do nosso desenvolvimento, só faz e só tem sentido se o esforço que nós fazemos é para garantirmos a liberdade de todos, é para garantirmos um progresso, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento, que tem que ser inclusivo, tem que ser moçambicocentrado, tem que incluir todos, para que os nossos povos felizes, desde há 7 séculos em que a escravatura pairou sobre o nosso continente, substituído pelo colonialismo, pelo chibalo, pelas lutas que nós provocamos, sucumbimos, mas enfim aderimos, possam, por uma vez, aceder a esta eudemônia, a esta felicidade que nós, como homens, como pessoas, como povos, também merecemos. Eu queria terminar por onde comecei, apelar a uma grande serenidade, a um grande discernimento, a um processo político-eleitoral que seja um debate de ideias, um debate de posicionamento, que seja franco, forte, frontal, mas educado e fraterno. Os irmãos, quando se encontram e que têm de discutir coisas profundas, deviam ser capazes de frontalmente, não nas costas, discutir o que está na mesa, discutir o que emperra, aquilo que impede Moçambique de continuar o seu caminho de paz, de progresso e de felicidade, mas sempre com a ideia de que somos irmãos, somos membros de uma mesma família, com calma e tranquilidade necessária que nos permita fazer o discernimento para escolher, se não o melhor, talvez o menos pior, não para nós, egoisticamente, não para alguns de nós, egoisticamente, mas para o maior número, para os mais pobres, sem esquecer não só os mais vulneráveis, mas também as gerações futuras. Muito obrigado e até breve. Bom processo eleitoral a todos, muita serenidade e muito discernimento.